só dá 2 horas a gente começa, tá bom? Vou, enquanto isso, partilhar a tela aqui e pegar a lista de chamado de vocês. Bom, gente, então, boa tarde, tá? Tentar hoje ser rápido, até porque vocês estão na véspera do Enem aí, imagino que ansiosos e por sorte eu tive a oportunidade desse encontro antes de vocês realizarem a prova, tá bom? Então, eu mandei o link da chamada para vocês preencherem. Essa semana, então, assim, só para, né, deixar certinho, a gente não teve encontro síncrono nas disciplinas de matemática 3, que, como eu falei, de segunda a quarta essa semana seria banca no concurso da Jataí, e volto semana que vem para entre segunda e sábado, tá bom? Ser banca de novo agora da prova didática e defesa de memorial. Então a gente não teve aula essa semana, não foi de má fé minha, né? Eu só não estava presente, deixei gravado, espero que vocês tenham visto, né? O conteúdo, imagino que seja importante também para o Enem. E hoje, então, a gente vai seguir normal o encontro, tá? Eu imagino que a partir de semana que vem vocês queiram ver um pouco da solução, né, do Enem, pode ser que sim, pode ser que vocês queiram, então, como eu comentei, partir para o PAS, né, a gente pode, então, fazer isso, tá bom? Vai ficar no comando de vocês. Então, já de cara, em vez de fazer isso no final, porque a gente atropela sempre vai até o final da aula, desejar uma boa sorte para vocês na prova do Enem, façam com calma, se dediquem, vocês estudaram bastante e tudo deve correr bem, tá bom? O que eu preparei para hoje, então? Eu vou desligar a câmera, tá? Que tá muito ruim minha luz aqui. E acho que fica melhor. Essa câmera não é da melhor para eu conseguir dar aula para vocês, tá bom? O que eu preparei para o Enem? Então, assim, eu fui lá atrás de coisas que caem e a gente não falou, tá? É claro que não dá tempo, é 1 hora só. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre análise combinatória, tá bom? Não vou falar de probabilidade. Então, assim, tem que escolher algo que falar. Por que eu escolhi análise combinatória? A ideia, quando você vai falar de probabilidade, em geral, envolve problemas de contagem, análise combinatória. Então, se você souber fazer essa contagem, você tem uma chance maior de resolver problemas também de probabilidade. Que, em geral, a ideia de probabilidade é você contar o número de casos favoráveis e dividir pelo total de casos possíveis, tá bom? Então, essa é o princípio básico da probabilidade. Então, você sabe, a probabilidade de jogar um dado e cair a face 1, certo? Você tem 6 faces, só pode cair a face 1, então você tem uma chance só em 6, então é 1/6, ok? Em geral, os problemas, assim, de modo geral, a gente pode resumir, né? Probabilidade numa frase só seria, então, contar casos favoráveis, né? Casos que te interessam e dividir pelo total de casos possíveis, tá bom? Mas isso envolve, então, contar.
né? Então a ideia hoje é tentar falar um pouquinho sobre problemas de contagem, tá bom? Sejam eles de diversos tipos. E o que eu fiz foi um apanhado rápido. Eu cheguei de viagem, já era 00:50 aqui em casa, então assim, eu não tive muito tempo hoje. Eu fiz, voltando de 2020, eu parei no ano de 2017, tá bom, no Enem? Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, eu imagino, tá? Mas eu nem identifiquei, por exemplo, no ano de 2018. Então, eu vou tentar, vou vir de 2020 para trás, que são mais recentes, a chance é maior de cair, tá? Ou, assim, uma tendência maior, tá? Pelo menos esse eu, critério, sei lá, que eu acredito. Em geral, em matemática, a gente se prepara por provas anteriores, tá bom? Reforça uma tendência da banca ou da comissão que tem preparado, tá? Então, para a aula de hoje, como eu falei, nós vamos tentar falar sobre análise combinatória, tá? Eu não vou me atentar em fórmulas, assim que tiver necessidade de fórmulas, eu passo para vocês, tá bom? Nós vamos tentar falar sobre análise combinatória, hoje, então, 25/11 de 2021. Só digitando para pôr aqui. Então, gente, o que eu fiz, né? Então, eu vou, como eu falei, eu vou vir de trás para frente. Eu vou vir do Enem de 2020, tá bom? E um problema que é relativamente simples. E aí vocês podem me dizer o que vocês acharam desse problema, se chegaram a tentar, se houver, né, não houver dúvida, a gente pode pular e ir para o próximo, tá bom? Mas então, o primeiro problema que eu identifiquei na prova de 2020 foi o problema 141. Aí eu adoto por padrão, gente, sempre o caderno azul, tá bom? Então tá aqui, o problema é esse. Eu vou só tirar um pouco o zoom para eu melhorar aqui, tá? Olha, o problema é esse aqui. E aí, eu vou voltar aqui na sala, se tiver alguma manifestação, fala, professor, sei lá, achamos esse fácil, a gente conhece, já fez, eu posso ir para o próximo, tá bom? Mas é um problema que envolve contagem, tá? E aí são métodos diferentes de se fazer contagem, tá? Mas assim, esse é um problema relativamente simples, tá bom? Alguma manifestação sobre esta questão especificamente? Ótimo, Júlia falou que pode resolver. Eu só vou fazer assim, então, se eu fosse escrever como normalmente eu faço nas aulas, né, gente, assim, definir certinho, que é muito importante, tá? Para não ter ambiguidade, a gente entender sobre o que está falando. Quando nós estamos, eu vou só comentar, tá bom? Depois vocês podem rever a gravação em um outro momento, mas de hoje para domingo, acho que talvez ainda fique fresco na memória, tá? Então, a análise combinatória é para gente, tá bom? A análise combinatória bom, você primeiro analisa estruturas e relações discretas, ok? Ou seja, relações que permitam contagens, como esta, tá? Então, contar o número de algarismo que aparece, tá bom? Mas, então, no final das contas, se resume ao estudo de combinações e permutações. Né? O que são combinações, permutações? Se resume essencialmente a dois tipos de problema que a gente estuda aqui no ensino médio, tá bom? Primeiro, seria demonstrar a existência de subconjuntos com a quantidade determinada de elementos. Então, pensa assim, eu tenho um conjunto com 10 elementos, um exemplo, e quero saber quantos subconjuntos de 5 elementos tem lá, tá bom? Isso é um problema típico de análise combinatória. O outro é contar, que seria esse caso, por exemplo, ou classificar o número de subconjuntos que satisfaçam determinada condição. Por exemplo, sei lá, de 1 a 1 milhão, quantos são os pares, né? Então, você sabe, metade par, né? Mas você pode pensar em restrição maiores, né? Assim, pensando em problemas mais complexos, tá bom? E para isso a gente estuda, então, o princípio fundamental da contagem, que é o que eu vou tentar falar para vocês né, na próxima questão. A gente vai ver que para essa a gente faz uma análise simples para resolver, tá bom? Mas o princípio fundamental da contagem, ele nos diz, resumidamente, da seguinte maneira. Se você tem que tomar uma decisão, sei lá, se você pode tomar uma decisão 1 de X formas possíveis, e uma vez que você tomou essa decisão 1, uma segunda decisão 2 de Y formas possíveis, então a quantidade combinada de decisões 1 e 2 que você pode tomar é o produto X vezes Y. Isso se traduz, por exemplo,
Depois a gente pode falar até de fatorial e tudo mais, mas a gente pode pensar num exemplo simples, tá bom? Então, imagina que você não está preocupado com estética nem nada e você tem aí, sei lá, 3 camisetas e 2 calças para compor o seu look para ir para o Enem, tá bom? Essas são as mais confortáveis que eu tenho, vou passar muito tempo sentado. E aí, de quantas maneiras você pode, né, se vestir para ir fazer essa prova do Enem, tá bom? Estou tentando ser bem simples. Bom, você pode escolher 3 camisas. Uma vez que você escolher essas 3 camisas, você pode escolher 2 calças. Não há interferência entre uma e outra. Você não está preocupado sobre combinar roupa nem nada do tipo. Então, a quantidade de escolhas que você pode fazer são 6, né? 3 vezes 2. Tem 6 looks, digamos assim, entre aspas, possíveis para sair, tá bom? Esse é o princípio fundamental da contagem. Então, se você lembrar desse princípio, você consegue resolver a maior parte dos problemas usando este enunciado simples que eu passei. E aí ele pode ser estendido por uma quantidade finita. Então você poderia pensar, mas eu tenho 2 chinelos ou 3 sandálias que eu posso, né, querer usar, né? Então tenho 5 calçados que eu posso pôr. Então você pode escolher 3 camisetas, 2 calças ou 5 sandálias, né, ou sapatos, digamos, entre aspas, que eu queira usar. Então você consegue formar uma quantidade maior ainda, tá? Sai essas formas, por exemplo, que vocês devem ter visto ano passado sobre combinação, sobre permutação, tá bom? Se lembrar esse princípio, consegue resolver a maior parte dos exercícios, tá bom? Eu vou vir até de trás para frente eu ia resolver na sequência outros, mas eu vou vir com um exercício do ano de 2017, que é para mostrar exatamente esse princípio fundamental da contagem. E aí a gente depois volta na sequência aqui em 2020, tá bom? Então, para poder parar de conversar e resolver, né? Como eu falei, essa questão aqui é do ano de 2020 e eu estou adotando por padrão o caderno azul, tá bom? Então aqui é o Enem do. Ixi, só um minutinho, gente, que travou a telinha aqui. Eu vou fechar e abrir ela de novo, a tela vai ficar preta um minutinho para vocês, tá bom? Desculpe aí que travou. Às vezes quando a gente insere alguma figura, alguma coisa, acontece isso. Ok? Então, esses problemas se resumem a gente tentar achar alguma estratégia para poder resolver, tá? Eu vou ler o enunciado, espero que vocês já tenham lido enquanto eu estava comentando aqui com vocês, mas para a gente poder resolver ele com calma, tá? Então diz o seguinte, ó, um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos, então vai ser um baita de um hotel, né? Para cada andar ter 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá o seu número fixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada um simbolizando um único algarismo, tá bom? A quantidade, então, qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2? Será necessário para identificar o número de todos os quartos, certo? Então, você tem uma opção, que é o modo bruto, força bruta, de contar um por um e dizer, olha, vão ser, sei lá, tantas peças 2 que nós vamos utilizar, certo? É claro que você não tem tempo para fazer isso e você também não quer fazer isso porque não faz sentido. A gente tem que tentar achar uma estratégia para poder resolver o nosso problema, certo? Então, vamos listar alguns dos números que vão aparecer lá, né? Então, assim, o primeiro quarto vai ser o quarto 100, tá? Na sequência, você tem o quarto 101. Então, não usamos, né? Usamos, sei lá, 3 zeros e 3 uns, mas não usou nenhum 2. Depois você tem o 102, ok? 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, tá? Bom, aqui nós identificamos, ó, usamos 1, 2, certo? Se você passar então para o próximo, então você vai vir com 110, 111, depois 112, né? Olha só. Então, eu vou pôr aqui na frente de vermelho a quantidade de números 2 que a gente usou. No primeiro nós usamos 1, né? No segundo aqui, mais um número 2, porque
Se eu for listar todos os outros, então eu vou ter 113, 114 até o 119. Eu sei que nenhum mais repete, certo? Aqui eu vou pôr então de outra cor, a gente começa a ter algo diferente. Olha, no 120 eu tenho então 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, né? Então, se eu for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Nós temos 11 números, algarismos, 2 que foram utilizados, correto? Entretanto, se eu continuar essa sequência, observe aqui. Quando eu passo para o 130, só vai aparecer o 132, então tenho mais um. Quando eu passo para o 140, só vai aparecer o 142, então tenho, né, mais outro. Se eu continuo isso, o último que vai ter aqui é o 192, né, antes de chegar lá no 200. Então eu tenho mais um, certo? Agora, com isso eu consigo determinar quantos são, né, os números 2 utilizados de 100 até 199, certo? Isso vai ser interessante porque a gente vai ver que essa mesma quantidade repete para 300. Então eu não preciso nem fazer toda essa análise quando chegar no 300, eu só vou ter que me preocupar com 200, tá bom? Olha, quantos 2 vão aparecer? Observe então que na linha 0, né? Então assim, eu falei a primeira linha, mas é a linha da dezena 0, certo? Eu tenho 1. Aqui, então, na segunda linha, eu tenho 2. Se eu pular essa linha de verde, então, na terceira linha eu tenho o terceiro número 1, nessa aqui o quarto, na nona linha eu tenho 9 números 1, certo? Então, eu tenho 1 mais 1 mais 1, 9 vezes, né? Ou seja, 9 uns, correto? Mas, na linha de verde, eu tenho 11 algarismos iguais a 2. Então, no total, eu tenho quanto aqui? 9 mais 1, então 9 mais 11, 20, certo? Ok? 20. Deixa eu ver se eu fiz essa continha certa. Isso, 9 mais 11, 20. Na linha do 200, então eu vou quebrar aqui, tá bom, gente? Na linha do 200, então a gente tem que tomar um cuidado, porque o 2 vai aparecer em todo mundo, certo? Então eu tenho 200, 201, 202, 209. Olha só, o que, que tem de interessante essa linha que está de vermelho aqui com essa linha de verde, né? Então, assim, vou até diminuir o zoom. Olha, observe então que no 200 aparecia 1, no 201 o segundo, no 202 apareceu igual esse aqui, né? Do 122, apareceu 2. Depois, para cada um deles vão aparecer outros, cada vez um número 2, certo? Então eu vou ter 11 em vez de 1. Eu parto do 11, certo? Nós temos 11. Isso vai se repetir para cada linha, porque ó, 210, 211, 212, 219. Então, você tem 10 números 2 que aparecem, 10 algarismos 2, com exceção da coluna do 2, certo? Então, você tem mais um lá. Então, você tem 11 de novo. Eu vou pôr de verde de novo para seguir o padrão, na linha do 220, porque aqui você vai ter um problema a mais. Então, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229. Observe que aqui agora, para cada um desses, não aparece. Esquece esse 222 momentaneamente, certo? Do 220, 221, 222, cada um aparece 2, certo? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Com esses três aqui, 21. Ok? Agora eu não preciso continuar a contagem, certo? Porque na linha dos 230 vai ter que aparecer 11, né? Só aparece o 2 no início de cada um e o 2 da coluna do 2. Na linha dos 240 aparece outros 11. Se você seguir esse raciocínio, até na linha do 290, então 299, vão aparecer outros 11, certo? Quantas linhas você tem aqui? Bom, do 0 até o 9 você tem 10 linhas, certo? Uma tem 21 e outras 9 tem 11, certo? Correto, né? Do 0, 1, então 1, 2, 3, 4, 5, aqui você tem 10. Então você tem 9 linhas com 11 e uma linha com 21, certo? Então você tem o total para este aqui, né? Você tem 11,
mais 11, mais 11, 9 vezes, mais 21. Então, você tem, somar 11 9 vezes é 99, mais 21. 99 mais 1, 100, mais 20. Então, você tem 120 algarismos 2. 20 e 120. Agora, por que é interessante ter feito isso? Porque quando a gente chegar, repara aqui, quando a gente chegar na linha do 300, então tem 300, 301, 302. Até o 309, só aparece 1, né? Algarismo 2. Na linha, então, do 310, 310, 311, 312, só vai aparecer 1. Onde que você vai ter algo diferente? Na linha 320, 320, 321, 322, 329. Mas observe que o comportamento, o que está mudando, por exemplo, daqui para esta de cá? Está mudando que em vez do número 1 aparece o 3, certo? Mas o 3 não influencia o nosso problema, certo? Então, a quantidade que vai aparecer aqui, se você continuar essa contagem, então você não precisa mais listar tudo isso, certo? Vai ser a mesma que apareceu de cá. Então, são 20, né? Então, por 300, você tem outros 20. Então, no total, quantos algarismos 2? Então, 20 mais 120 mais 20. Então, né, 40 mais 120, 160, tá? Isso lá no gabarito, aqui, dá o item A, tá? O fato é que a gente busca, então, estratégias para não precisar contar todos e tentar tirar algum padrão, tá? E é isso que eu tentei fazer aqui de maneira rápida, até para a gente poder aproveitar, na medida do possível, o que der, tá bom? Alguma pergunta sobre esta questão específica? Ok, então eu vou pular, eu vou lá para o Enem de 2017, aí eu volto no Enem, numa questão desse ano que era os anagramas lá de Harry Potter. Não sei se vocês chegaram a ver essa prova do ano passado, imagino que sim, né? Que tenham visto. E aí a gente resolve ela depois, tá bom? Deixa eu só pegar a prova aqui. Então, do Enem de 2017, é a questão... Só achando as anotações aqui. 1, 2, 3. É a questão 160, tá bom? Aí o caderno azul, tá? Só printando aqui. Pronto. As questões são muito grandes, fica ruim para... Eu vou printar a pergunta, depois eu printo os gabaritos, tá bom? Então aqui, ó. Enquanto isso, deem uma lidinha no enunciado, que eu vou pegar o gabarito para pôr aqui do lado, tá bom? Não sei se vocês já chegaram a ver essa questão. Ok? Então, essa é a questão do ano de 2017, caderno azul, tá bom? Algum problema com essa questão? Ok, ninguém manifestou, então eu vou fazer, tá? Olha, então, nós vamos usar, para resolver essa questão, um negócio que é chamado princípio fundamental da contagem, tá? Ou princípio multiplicativo, tá? Não é à toa que ele recebe o nome de fundamental. Como eu falei lá atrás dele, saem as fórmulas que acabam sendo apresentadas para a gente em análise combinatória, tá bom? Então, vou ler o enunciado, tá? O Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan juntos num ritmo só, com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco. Então, 4 cores, tá? Para colorir a logomarca, de forma que
regiões vizinhas tenham cores diferentes, tá bom? De quantas maneiras diferentes o comitê da Copa poderia pintar a logomarca, tá bom? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Digamos que eu pintei essa mão de verde aqui, tá? Então, pintei essa mão de verde. Eu não posso pintar essa região aqui ao lado de verde, tá? Então, eu teria que usar outra cor, digamos azul, né? Se eu pintei essa de azul, essas duas que estão aqui, já que elas são vizinhas, elas não podem ter a mesma cor azul. Então, sei lá, eu poderia colocar um amarelo aqui, por exemplo, certo, né? Pode colocar um amarelo aqui. E poderia pôr um amarelo aqui também, ou sei lá, um verde, algo do tipo, tá certo? Agora a questão é então de quantas cores, né? De quantas formas a gente pode colorir essa taça, tá bom? Então, para isso a gente vai falar rapidamente do princípio, né? Princípio fundamental da contagem. Também conhecido como princípio multiplicativo, porque justamente você multiplica, tá? Antes eu vou fazer um comentário sobre o princípio da adição, tá bom? Imagina, então deixa eu quebrar aqui, só falar do princípio, então deixa eu fazer uma observação, falar sobre o princípio aditivo, tá? Então, imagina que eu tenha dois conjuntos que não têm elementos em comum. Na matemática, dois conjuntos que não têm elementos em comum são chamados de conjuntos disjuntos. Então, você pode pensar lá, um conjunto que tem banana e outro conjunto que tem maçã. Eles não têm, né, separados. É uma cesta de banana, uma cesta de maçã. Não há elementos em comum. A quantidade de elementos que eu vou ter, né, quando eu reunir esses elementos, né, ou seja, se eu botar tudo num balaio só, numa cesta só, é simplesmente somar quanto tinha em um conjunto, quanto tinha em outro, tá bom? Então, isso, né, matematicamente, pode ser escrito da seguinte forma, olha só. Se A e B são dois conjuntos disjuntos, então significa que não possui elementos em comum, ou seja, possui interseção vazia, nenhum elemento de A está em B e nenhum de B está em A, tá bom? Digamos, com P e Q elementos, respectivamente, então significa que A tem P elementos e B tem Q, então a quantidade de elementos da união possui P mais Q. É óbvio, né, quando a gente lê isso, certo? Geometricamente, estou dizendo assim o seguinte, eu imagino que você tem um conjunto A, que é formado, sei lá, por estrelinhas, bananas, coisas como eu tinha dito lá atrás, certo? E um conjunto B, sei lá, formado por maçãs, né? Ok? Então um tem 3, outro tem 5. Quando eu juntar os dois, A união com B, então nós vamos ter as 3 estrelinhas com as 5 maçãs, ou seja lá o que for. Mas então, né, aqui tinha 3 elementos, B tinha 5, a união tem 8. Essa é uma coisa simples, tá bom? Mas são esses dois princípios que, né, que a gente vai falar agora, esse que é uma coisa simples de entender, e o da contagem, que permite fazer então todo esse estudo de análise combinatória, tá bom? E o que diz então o princípio fundamental da contagem? Também conhecido como princípio multiplicativo, né? Se um soma, o princípio aditivo é de soma, esse é para multiplicar, tá bom? O que o princípio fundamental da contagem diz? Ele diz o seguinte, né? Eu já comentei no início da aula, mas ele diz o seguinte: se você tem que tomar duas decisões. Eu vou enunciar para duas decisões, porque, como eu falei, depois você pode pensar para 3, para 4, para 5, a ideia é a mesma, para qualquer número finito de decisões, tá bom? Mas então, se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e uma outra decisão D2, né, após a primeira decisão ter sido escolhida, essa segunda pode ser tomada de Y formas ou Y maneiras, a quantidade, então, de decisões em conjuntos D1 e D2 é o produto x vezes y, tá bom? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Então, se uma decisão, digamos, D1, aí você pode pensar no exemplo da roupa que eu falei, tá bom? Pode ser tomada
digamos, de X maneiras, tá bom? Formas, etc. E se, não, e se não, e, né? Uma vez, perdão, não, e uma vez tomada a decisão D1, uma segunda decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, quando a gente está falando de esse X e Y maneiras, são maneiras distintas, tá bom? Senão não, né, não faz sentido, tá? Então, o número de decisões não, perdão, o número de decisões não, né? O número de maneiras, né? Ou de formas, tá? Já que usei maneira, vou manter maneira, tá bom? De se tomar as decisões D1 e D2, eu vou pôr até esse E de vermelho, tá? Então, E, D2 é o produto X vezes Y. Você pode pegar esse princípio, gente, né, e pensar assim, 50 decisões, 90 decisões, não importa quantas decisões, desde que seja um número finito né, de casos que você pode escolher, tá bom? Como essa observação aqui, a gente não vai usar ela agora, eu vou inserir páginas antes dela, tá? Eu vou deixar ela no final da aula, não que fosse a sequência lógica. O ideal seria até que eu tivesse vindo antes, tá? Então, eu pus a página antes, tá? Só para ficar registrado para vocês. Então, vamos, antes de resolver aquele problema lá, pensar no seguinte exemplo, tá? Só para a gente entender o que o princípio diz, tá? Eu comentei lá atrás um exemplo. Mas vamos pensar então aqui nesse exemplo, bem simplesinho. Imagina o seguinte, ó, aqui numa sala tem então 3 homens e 4 mulheres, ok? Então a pergunta é: de quantos modos é possível formar um casal homem e mulher, tá bom? Então de quantos modos é possível formar um casal homem-mulher? Bem simplesinho, certo? Olha só, é só usar o princípio fundamental da contagem. Então, assim, vamos pensar, decisão 1, escolher o número de homens. Você tem quantas formas de escolher o número de homens? Você tem 3, né? Eu posso escolher o número de homens de 3 formas possíveis. E uma vez que eu escolhi qualquer um desses 3, né, observe que não há relação nenhuma, uma coisa não impacta na outra, certo? E a gente pode escolher qualquer uma das 4 mulheres, certo? Então, esse aqui, então, o número de mulheres. Então, a quantidade de casais que você consegue formar é 12. Bem simplesinho, tá bom? É isso que o princípio fala, tá? É claro que você tem que ficar atento quando isto impacta, tipo, uma escolha impacta na próxima, tá bom? Então, antes de resolver aquele problema lá, eu vou passar um segundo exemplo para vocês. Então, exemplo 1, aí vocês vão ver como é que, às vezes, uma escolha impacta a outra, tá bom? E exemplo 2. E saber por onde começar é uma coisa que é muito importante nesse problema, tá bom? Agora, então, eu vou ler o enunciado, porque acho que fica claro para entender e a gente ganha um tempinho, tá bom? Olha, uma bandeira é formada por 4 listas, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho hipotético dessa bandeira aqui, ó. Imagina, então, que eu tenho uma bandeira, e essa bandeira, então, tem 4 listas, ok? Tá, a bandeira aí tem as 4 listas, tá bom?
tem a bandeira e tem as 4 listas, tá? Você deve, então, colorir usando apenas as cores, por exemplo, vermelho, azul e preto, tá bom? Vermelho, azul e preto. Então, você tem que usar a cor vermelho, azul ou preto para colorir as listas, tá? Só pode usar as cores vermelho, azul ou preto. De modo que, agora vamos prestar atenção, as listas adjacentes não têm a mesma cor, ou seja, as listas que estão um ao lado da outra não têm a mesma cor. Eu não posso ter, por exemplo, vermelho, vermelho, azul, azul, preto, preto, tá bom? Então a pergunta é, de quantos modos a gente pode colorir essa bandeira, tá bom? Então de quantos modos a gente pode colorir essa bandeira? Esse é um problema que mostra que, inclusive, a ordem como a gente escolhe resolver o problema é importante para a gente, tá bom? Imagina o seguinte, você resolveu pintar aleatório, certo? Eu vou pintar aqui de uma cor, né? Eu estou pintando de azul aqui, mas é aleatório. Quantas cores eu poderia escolher para cá? Né? Você poderia escolher qualquer uma das 3 cores, certo? Pode escolher qualquer uma das 3 cores, né? Uma vez que eu escolhi essa cor, quantas cores eu poderia escolher aqui, né? Então, eu poderia escolher qualquer uma das outras 2 que sobrou. No meu desenho tá, né? Vermelho, certo? Quantas eu poderia escolher aqui, né? Então, na verdade, qualquer uma das outras 2 que sobrou, eu poderia pintar de preto ou poderia pintar de azul, certo? E aqui também outras 2, tá bom? Então, nesse problema, né, eu escolhi uma sugestão que é interessante, certo? Mas se a gente pegar o problema então, do início, como eu queria abordar com vocês, a estratégia é essa, certo? Então, assim, para a primeira tirinha que eu vou pintar, eu posso escolher qualquer uma das 3 cores, certo? Então, a minha primeira decisão é pintar a primeira tira, né? E quantas maneiras eu posso escolher essa cor? 3, certo? Uma vez que eu pintei esta escolha aqui, ela me restringe a próxima, certo? Então, por isso que a gente fala aqui no problema, assim, ó, né? E, uma vez tomada a decisão D1, uma segunda puder ser tomada de Y maneira, né? Então, a nossa segunda decisão aqui é escolher, gente, qual cor eu vou pôr aqui, tá bom? Por que é importante ser sequencial, né? Esse que eu queria falar lá atrás, olha só, né? Se eu pinto esse aqui, digamos, de azul, a pergunta é assim, né? Quantas cores, né? Se eu não tomasse cuidado com o problema, eu poderia pôr aqui nesta. Vou pegar até uma cor rosa, tá? Porque eu não sei qual a princípio eu vou pôr aqui. Quantas cores eu posso pôr nesta aqui, né? Se você olhar só para o enunciado, né? E aí, por isso que é importante saber resolver esses tipos de problemas, certo? A princípio, você pode pôr qualquer uma das 3 cores, certo? Por quê? Porque não há restrição nenhuma entre um e a outra, certo? Não há restrição nenhuma entre uma e a outra. Então, por exemplo, onde está o rosa aí, eu poderia pôr o azul de novo, certo? Eu poderia pôr um azul de novo. Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu colocar um azul de novo, né? Isso vai impactar quantas eu posso pôr aqui no meio. Então, por exemplo, se eu colocasse um azul aqui, onde eu pintei de rosa, então eu vou pintar aqui, só fazer um círculozinho. Se eu boto um azul, aqui no meio eu poderia pôr qualquer uma das 2 cores, certo? Quais são as 2? Vermelho ou preto. Entretanto, se eu botasse um vermelho, eu não teria mais 2 escolhas, e sim, eu só poderia ter uma escolha, certo? Que seria pôr quem? Seria pôr a cor preta aqui no meio, tá bom? Então, quando você vai fazer esses problemas de cores adjacentes, você sempre deve partir uma sequencial à outra, porque senão a quantidade de cores que você vai escolher dependerá da escolha que é imediatamente posterior, e isso não fica bom, tá? Então, por isso que a gente vem ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, sempre tentando seguir as restrições impostas, tá bom? Então, para essa segunda cor aqui, então eu vou pintar de preto só para pintar de preto, tá? Mas quantas cores eu poderia escolher para pôr aqui? 2, certo? Por quê? Eu só não posso escolher azul. Eu posso escolher ou vermelho ou preto. Para a seguinte, eu posso escolher quantas cores? Posso escolher 2 novamente. Por quê? Eu só não posso pôr a cor preta, certo? Eu posso pôr ou vermelho ou azul, não há problema nenhum, né? Não há restrição disso. Então, eu tenho outras 2. E, para a última escolha, então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 2 de novo, certo? Eu posso pôr ou azul ou preto, desde que não seja o vermelho, né? Então, tomei a primeira decisão de 3 maneiras. Uma vez que eu tomei essa primeira decisão, a minha segunda, a terceira e a quarta estão condicionadas às decisões anteriores, né?
E aí, o princípio multiplicativo diz, então, que a quantidade de formas que você pode colorir essa bandeira é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 6, 12, 24. Então, você tem 24 maneiras de colorir, tá bom? Ok? Então, uma dica importante é saber por onde começar o problema, tá bom? Quando você deixa casos como esse que eu falei assim, né? Se em vez de pintar o do meio, eu pinto a terceira lista aleatória ou a última lista, certo? A quantidade a gente não sabe precisar, né? A resposta sempre vai ser depende. Depende do quê? De qual a escolha que eu fiz lá atrás, de qual que eu vou pôr aqui. E a gente não quer isso, a gente quer tentar dar uma solução geral, tá bom? Tendo isso em mente, a gente pode vir aqui e tentar resolver esse problema, tá? Bom, o que diz esse problema? Diz o seguinte, olha, né, eu já tinha lido ele, mas de novo, o comitê organizador da Copa do Mundo criou uma logomarca da Copa com o slogan Juntos num Só Ritmo, né? Com mãos que se unem formando a taça da FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar as cores da bandeira, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas tenham cor muito parecido com o problema que a gente fez lá atrás. Eu vou até grifar isso, tá bom? Então, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Quantas maneiras diferentes, Dante, quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca, certo? Então, aí que tá. Quando a gente pegar um problema desse, gente, eu não vou vir aqui dizendo, olha, eu tenho aqui 4 opções de escolha para esse meiuca aqui, certo? E aí, quantas eu posso pôr nessas aqui? Vira uma bagunça. Você sempre escolhe um canto por onde começar, tá bom? Então, observe aqui comigo que, nesse sentido, as regiões estão bem separadinhas, certo? Né? Se eu vier né, de baixo para cima, da esquerda para a direita, a gente consegue resolver o nosso problema sem nenhum mistério, certo? Quantas opções de cores eu tenho para pôr nesse pedacinho que eu estou pintando aqui agora? Então, eu vou pôr. A nossa solução é bem curtinha, vocês vão ver. Eu tenho 4 opções. Eu pintei de azul, certo? Mas eu tenho 4 opções de cores. Não há nenhuma restrição, certo? Então, eu vou pegar o verde. Na sequência, esta outra cor que vem aqui, que eu estou pintando de verde agora, né? Essa outra região, eu tenho 3 opções de cores para ela, certo? Por que 3? Né? Digamos que eu tenha pintado de azul, eu posso deixar de branco mesmo, pôr o amarelo ou pôr o verde, né? Não há restrição, não há problema nenhum quanto a isso, tá bom? Então, nós temos 3 para pôr o verde. Na sequência, então eu vou pintar de amarelo aqui essa luva, tá? Mas não precisava ser o amarelo, eu poderia pôr quantas outras? Poderia deixar de branco, poderia pintar de azul, ok? Não há problema. Mas o fato é que eu poderia escolher de 3 maneiras. Aí, gente, eu não vou usar o amarelo para escrever, senão vai ficar muito ruim, né? Ok? Então, tenho 3. A gente chegou nessa bola aqui, então, quantas opções eu tenho para pôr né, de cor nessa bola, certo? Eu tenho, de novo, 3 opções, certo? Por que 3 opções? Eu só não posso pôr o amarelo, né? Eu só não posso pôr o amarelo nessa bola, né? Se eu usei o amarelo, ou se eu deixei em branco, eu só não posso pôr o branco, ou se eu pintei de azul, eu só não posso pôr o azul. O fato é, eu tenho 3 cores para pôr. E agora a gente tem outras 2 regiões, certo? Como que essas regiões vão ficar limitadas? Observe que, de novo, olha só, ela aqui no nosso desenho está só de azul, mas o que está simbolizando para a gente é que ela tem contato com uma cor só, né? No caso aqui do nosso desenho, a cor azul. Isso nos diz, então, que esta luvinha aqui que eu estou pintando de vermelho, tá? Você tem 3 opções para colorir ela, ok? E para esta, você também tem outras 3, ok? Porque elas não têm contato, elas não são regiões vizinhas, estão separadas só pelo azul. Então, 3, ok? Então, nós temos, né, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4, certo? É só a gente multiplicar tudo isso, tá bom? Então, se eu fizer aqui, rapidamente, 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243, tá bom? 243 vezes 4. Eu chuto que dá 972, é o único que bate, tá bom? Então, 243 vezes 4, 12, 16 com 17, sobe 1, 8, 9, 972. Pronto, você tem 972 possibilidades de colorir a sua taça, tá bom? Observe, então, esse vermelho você poderia pensar que é a cor branca, só porque, assim, se eu deixasse de branco, ia parecer que estava tudo igual, tá? Mas poderia ser qualquer cor que não fosse o azul simbolizado ali, tá? Mas, então, você seguindo esse padrão,
você tem 972 possibilidades de colorir. E fica um problema simples, tá? O que não seria simples, gente, seria se você tivesse feito assim, né? Então, só pensando, né? Olha só, vou vir de trás, só selecionar aqui, que daí eu faço assim, eu apaguei todas as cores, certo? O que não seria óbvio pra gente, certo? Imagina que eu tivesse feito o seguinte, olha, vou lá e falo aqui, olha, eu tenho 4 opções de escolha para essa luvinha, certo? Tenho 4 para essa. E eu venho para essa aqui e falo, opa, olha, essa luvinha e a outra não tem nada em comum, então tem outras 4 para essa, certo? Aí você vem e pergunta, quantas eu posso pôr aqui no meio? Né? Quantas você pode pôr aqui no meio? Aí a questão é, depende, né? Então já não é algo óbvio. Por quê? Porque você pode pensar assim, olha, né? Ah, professor, pintei aqui de azul, né? Aí eu falo, não, então eu vou pintar aqui de amarelo. Né? Então quantas você pode pôr aqui no meio? Você pode pôr branco ou verde, certo? Ok? Mas, e se eu pintei os dois lados de azul, né? Opa, e se eu pintei os dois lados de azul? Se eu pintei os dois lados de azul, então aqui no meio eu posso pôr 3. Posso pôr o verde, posso pôr o amarelo e posso pôr o branco, né? Então tá vendo que tem se, depende. Então, assim, você não tem algo que é objetivo, certo? Então, essa é uma dica para vocês quando vocês se depararem com problemas como esse, certo? Tentar sempre simplificar, ok? Tomar as decisões que devem ser tomadas na ordem que devem ser tomadas, tá bom? E aí uma dica que é importante, né, que é sempre o seguinte, né? Toda vez que você está resolvendo um problema de análise combinatória, as decisões mais difíceis devem ser tomadas primeiro, tá bom? Se você fica protelando, então, uma pequena decisão, vamos supor que era algo difícil, aparentemente difícil agora, ela pode se tornar inviável lá na frente, tá bom? Ela pode se tornar inviável lá na frente porque você não sabe qual é o próximo passo. Isso, por exemplo, reflete aqui, certo? Se você seguir essa estratégia, de quantas formas você poderia colorir essa outra luva aqui, né? Aí você já fala, não sei, porque você tem se. Ah, se eu botei as duas iguais, então eu tenho 3. Se eu tenho 3 aqui, então eu tenho 3 para de vermelho, certo? Porque eu só não posso pôr que eu pus de verde aqui no meio, né? Então, sei lá, poderia pôr branco, azul e amarelo. Ou sei lá, se eu botei duas diferentes nessas que estão listadas de azul, eu só posso pôr duas de verde aqui. E se eu pôs duas de verde aqui, então eu só posso pôr duas de vermelho aqui. Tá vendo que vai ramificando, o problema vai só ficando mais difícil para a gente entender? Então, sempre que for necessário, sempre que você for resolver um problema desse, partir do básico para o mais difícil. E não pular as decisões difíceis, tá bom? Então, assim, você sempre colorir, sempre parte de um. Escolha um ponto para ser a sua referência, fixe ele, e a partir dele, seja a direita ou a esquerda, vá construindo as suas gamas de possibilidades. E isso simplifica bem mais o problema, tá bom? Toda vez que você começa a se deparar, se eu escolhi isso, então é o outro, mas se for o outro, então é isso, então pode ter certeza que tem algum erro de escolha, tá bom? A não ser que seja um problema, assim, bem complexo, né, que nem tem sido, por exemplo, o padrão do Enem, né, tomar esse tipo de decisão, tá bom? Agora eu consegui limpar aqui, tá? Alguma pergunta sobre essa questão ou sobre o princípio fundamental da contagem? Que bom, Suzana. Então, eu vou ilustrar um outro exemplo para vocês verem como a questão da escolha é importante, tá? Então, assim, este não é nenhum do Enem, mas só para mostrar para vocês como é que uma pergunta simples pode causar algum problema. Então, seria aqui o exemplo 3, tá bom? Então, a pergunta, eu vou até escrever, é bem simples, tá? Olha só. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos, tá bom? Existem, ok? Então, para vocês verem como que saber como fazer essa decisão, essa escolha, ela é importante, certo? Então, eu quero números de 3 algarismos, ok? Então, são números, por exemplo, 101, 143, 998,
ok? 988 não pode, porque não tem os 3 distintos, né? Sei lá, 976, coisas desse tipo, tá bom? São 3 algarismos. Quantos desses a gente consegue formar, certo? E aí, por isso, né, que cada problema tem uma ordem a qual você deve estabelecer, certo? Eu vou começar esse problema e vou mostrar para vocês quando a gente começa errado, um problema simples como esse pode virar uma coisa que a gente não consegue dizer. Depois eu mostro, assim, a ordem certa para a gente fazer, tá bom? Então, observe comigo. Então, eu vou... Né, lembrando, os algarismos são de 0 até 9, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Então, quantas as possibilidades eu posso pôr nesta última casinha decimal aqui? Então, eu posso pôr 10, certo? Eu tenho qualquer, de 0 até 9, eu tenho 10 algarismos, certo? Então, eu posso escolher qualquer um dos 10 para pôr ali, beleza? Então, eu posso pôr qualquer um dos 10 aqui, ok? Bom, como tem que ser algarismos distintos, então imagina aqui que eu escolhi o 6, tá? Só para efeito de ilustração, tá? Imagina que eu escolhi o 6, né? Mas eu poderia ter escolhido... Esse 10 representa que eu posso escolher qualquer um desses 10, tá? Qualquer um desses 10. Quantos eu posso pôr na seguinte casa decimal, né? Na seguinte casa de representação? Eu posso pôr 9, correto? Posso pôr 9. Posso pôr 9. Então, eu posso pôr qualquer outros 9 aqui que não seja o nosso 6 hipotético, certo? E a pergunta é aqui agora, quantos eu posso pôr aqui na primeira casinha? No primeiro algarismo? A resposta, de novo, é depende, certo? Depende do quê? Depende se o 0 foi usado aí atrás ou não, né? Como assim se o 0 foi usado ou não? Vamos supor, gente, que eu não tenho usado o 0 aí atrás. Vamos supor que eu, sei lá, eu peguei o 3, então, aqui na segunda casa decimal daqueles 9, certo? Quantos eu posso pôr aqui? A resposta seria 8? Não, a resposta não é 8, né, gente? Por que não pode ser 8? Porque se o número tem 3 algarismos, ele não pode começar com 0. Por exemplo, 0, 21 não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos, certo? Então eu não sei quantos eu posso pôr lá, vai depender se o 0 entrou num desses 10 ou se o 0 entrou num desses 9, e eu não tenho como dizer isso, certo? Então eu não sei responder o problema. Por quê? Eu fiz uma escolha errada para a solução desse problema, certo? Como que você resolve um problema como esse sem se embananar, né, gente? Então, assim, você resolve partindo da sua principal dificuldade no caso, certo? Você tem duas dificuldades aqui. Quais são as duas dificuldades? Primeiro, digamos, dificuldades ou restrições ou informações. A primeira é que o número tem que ter 3 algarismos. A segunda restrição é que devem ser todos distintos, certo? Se o número tem 3 algarismos, ele não pode começar pelo 0. Então, entre 0 e 9, eu não posso escolher 10 para começar aqui. Eu posso escolher 9. Né? Eu não posso escolher o 0, mas entre 1 e 9 não há nenhuma restrição. Então, para a primeira casa, eu posso escolher qualquer algarismo que não seja o 0. Então, pronto. Quando eu fiz isso, eu atendi a primeira restrição, que era garantir que o número tenha 3 algarismos. Pronto. Uma vez que eu escolhi entre 1 e 9, então digamos que eu tenha escolhido o número 1, tá? Fui lá e escolhi o número 1, ok? Quantas opções eu vou ter para a segunda casinha decimal? Na segunda casinha, desculpa, decimal não, a segunda casinha de representação dos algarismos. Eu vou ter 9 de novo, né, gente? Porque olha só, se eu tirei o 1 da parada, o 0 pode voltar para o jogo aqui, né? Não tem problema, o número, por exemplo, 102 é um número de 3 algarismos distintos que tem 0, certo? Ok? Mas também 134 também é um número. Todos esses vão poder estar listados aí, o que eu não posso começar pelo 0. Então, desculpa, travou? Pronto. Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades. Quais são as 9? É qualquer um dos dígitos, né, dos algarismos que não foi usado na primeira casinha decimal. No nosso exemplo hipotético, nós usamos o 1, então eu poderia testar o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 9 possibilidades, certo? Uma vez que eu tomei esta outra decisão, escolher a última casa decimal ficou simples, certo? A última casa de representação ficou simples. Por quê? Bom, eu posso ter 8, né? Quais são os que eu posso usar? Qualquer um que não foi nesta segunda,
nem o que foi na primeira, fazendo pouco importância se é 0 ou não. Tá vendo que a pergunta, em momento algum, fala depende de qual foi escolhido antes, né? Não depende. Eu só não posso pegar o último imediatamente, mesmo que eu não saiba qual seja. Então, a quantidade é simplesmente multiplicar 9 vezes 9 vezes 8. Então, é 81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, tem 648 números com algarismos distintos, ok? Então, pronto. Ok, você atendeu as duas necessidades, as duas restrições, sem se preocupar com esse depende para lá, com esse depende para cá, entendeu? Alguma pergunta sobre isto? Ok, tá bom? O equivalente matemático, para a gente poder caminhar para encerrar, olha só, a gente chama de, então, permutação, tá bom? A maneira como você consegue embaralhar números, tá bom? Misturar símbolos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, assim, imagina que eu tenho, assim, imagina que eu tenho os algarismos 1, 2 e 3, certo? A pergunta é, com quantos eu consigo formar, né? Desde que não tenha repetição, certo? Quantos quantas permutações desse número eu consigo formar? Você pode pensar assim, né? Olha, eu posso ter a sequência 1, 2, 3, a sequência 1, 3, 2, aí começando com 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, e começando pelo 3, 3, 1, 2, ou 3, 2, 1. Você tem 6 possibilidades, então, né? Desde que não envolvam repetições, tá bom? Isso a gente chama permutações dos números, permutações de 3 símbolos, tá bom? No caso, 1, 2 e 3. Pouco importa se seria 1, 2, 3 ou se seria A, B, C, né? Se fosse A, B, C, ó, o A, o B é 2 e o C é 3, né? Então, a permutação de A, B e C, ou seja, de 3 símbolos, também é 6, certo? De modo geral, gente, então, o que é permutação, né? Então, só para fechar. Então, se eu vou fazer permutação de N objetos ou N símbolos distintos, ok? A gente chama esse número de P de N, ok? Este número é o que a gente indica por N fatorial, ok? Então, o que eu tenho é o seguinte, se você parar para pensar pelo princípio fundamental da contagem, certo? Né? Por que isso é esse número, certo? Bom, você tem N objetos distintos, correto? Para a primeira escolha, você pode escolher qualquer um desses N, né? Então, foi quando a gente botou 1, 2 ou 3. Tanto faz, eu poderia ter escolhido 1 ou 2 ou 3, né? Se eu pensar em P de 3, né, que é permutação de 3 objetos distintos, a primeira casinha eu posso escolher qualquer um dos 3, depois qualquer um dos 2, depois o que sobrou, certo? Isso é 6. Aqui, então, eu tenho o seguinte, né? Para a primeira escolha eu tenho N, para a segunda N menos 1, N menos 2, até chegar lá no final. 2, 3, 2 e 1. Esse produto, P de N, então N vezes N menos 1, N menos 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é o que a gente chama do fatorial do número N, ok? Esse é o fatorial de N. Com uma observação, gente, quem quiser depois olhar no meu canal no YouTube, pode ver lá, eu explico por que 0 fatorial é 1, tá? Mas essa é uma observação, tá bom? Isso aqui a gente define 0 fatorial como 1, tá? Isso é o número de permutações de N objetos distintos, tá bom? Existe um correspondente que seria o que a gente chama de anagrama, tá? O que é anagrama? Anagrama é permutar uma determinada palavra, tá bom? Independentemente de fazer sentido ou não. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a palavra, por exemplo, amor, certo? Amor tem 4 letras, tá bom? O número de permutações, se eu pensasse em 4 símbolos, seria P de 4, 4 fatorial, certo? O número de anagramas, o que é um anagrama? É embaralhar essa palavra. Então, eu poderia fazer assim, A-O-M-R, ok? Eu misturei, né? Mas eu poderia trocar de qualquer maneira, por exemplo, Roma, né? Uma outra, né, de trás para frente, ok? São alguns dos anagramas possíveis para a palavra amor, ok? A palavra amor, então, ela tem, eu vou perguntar 4 símbolos que são todos distintos, correto? Então, quando a sua palavra tem todas as suas vogais ou consoantes, né? Vogais e consoantes todas distintas,
O número de anagramas é o número de permutações da quantidade de símbolos que ela tiver. Então, no caso, o número de anagramas da palavra amor é 4 fatorial, que é simplesmente fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 12, 24. Ok? Entretanto, existe palavra, gente, aí eu vou pôr bem simplesinha, vamos para a palavra casa. Aí eu vou pôr os As distintos assim, ó, só para a gente diferenciar, tá bom? Casa não tem, né, é uma palavra assim como amor com 4 letras, mas não tem 24 anagramas. Por que não tem 24 anagramas? Porque tem palavras que são repetidas, certo? Quais são os, né, se a gente fosse listar, quais são os possíveis anagramas de casa? Olha só, um seria misturar, por isso que eu botei até de cor diferente, ó. Eu troquei esses As de posição. Tá vendo que tanto fez mudar a ordem desses As, né? Não houve diferença. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, digamos, AACS, ou ACS. É um outro anagrama. Tá vendo que eles vão se repetindo? Então, você não vai ter a mesma quantidade de anagramas, tá bom? Na verdade, se você listar todos os possíveis, você vai ver que eles se repetem de 2 em 2. Então, a palavra como casa, ela tem 12 anagramas. Tem 12 anagramas. A gente chama isso aqui, na verdade, agora eu vou falar uma coisa para vocês, de permutação, para poder resolver o problema e encerrar, tá? Permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? É você fazer um anagrama ou permutar símbolos, pensa, 1, 2 e 4, tá certo? Então, eu estou permutando 4 símbolos, do quais, né, um se repete 2 vezes, certo? Mas então, assim, se eu quero permutar N objetos, ou N símbolos, ou N letras, das quais alguma se repete uma quantidade determinada de vezes, eu vou contar o fatorial do original e dividir pelo fatorial dos números que se repetem. Então, no caso aqui, eu botei só até o gama, certo? Por quê? Tem palavras, gente, que não repete só o A. Eu poderia pensar assim, ó, a palavra arara, né? Você tem o A repetindo 3 vezes e você tem o R repetindo 2 vezes. Então, se você quiser contar os anagramas de arara, você tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 letras. Uma se repete 3 vezes, que é o A, e a outra se repete 2 vezes, que é o R, certo? Então, é 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá bom? Se você fizer essa continha, a gente fez 4 fatorial, é 120, né, gente? 5 fatorial, então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 24, né? Pelo lado de cima. 24 vezes 5 é 120. Então, em cima fica 120. 3 fatorial está aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2, né? 6 vezes 2, 12. 120 por 12, 10. Só tem 10 anagramas distintos, tá bom? Então, quanto mais repetem, menor tem, tá? Para que eu estou falando disso? Para eu poder resolver com vocês o problema lá dos anagramas de Harry Potter e a gente encerrar a aula, tá? Estou printando a questão. Pronto, inseriu. É a última, tá, gente? Eu sei que eu passei do horário um pouquinho, mas é só para poder não deixar assim fazer com vocês, tá? Se vocês não se importarem. É mais uma ajuda. O meu aqui embaixo, o finalzinho, gente, é o número 2, tá? A hora que eu fui printar. Vamos ler a pergunta. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle, que é o Voldemort, gerou a frase I am Lord Voldemort. Né? Então ele misturou isso aqui e, né, fez o Lord Voldemort. Para esconder, inclusive, que ele era meio trouxa. Não sei se vocês conhecem a história, mas eu conheço um pouquinho. Voltar na pergunta, então. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da palavra I am Potter, de tal forma que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas. Aqui tem uma outra restrição, tá bom? Vamos destacar ela, tá? Olha só, vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas.
Então, você quer formar o quê? Anagramas, ou seja, permutar a palavra I am Potter, de modo, então, que vogais e consoantes sempre parecessem intercalados. Aí o exercício, só para formalizar, né, fala assim, você não vai considerar o espaçamento, né? Então, assim, vai ficar uma palavra juntinha da outra, né? Nessas condições, o número de anagramas formado aí tem as opções, tá bom? Bom, como é que a gente pode resolver isso, tá? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contar, né? Se a gente pegar a frase I am Potter, bom, vogais, né? Então, aparece o A, o E, o I e o O. Então, eu tenho 4. E todas são distintas, certo? Né? Por sorte, todas são distintas. As consoantes. As consoantes, no caso, então, eu tenho M, P, 2T e o R, certo? Então, eu tenho M, P, T, T e R. Eu tenho 5. Observe comigo o seguinte, olha só. Se tem que ficar intercalada vogal e consoante, certo? Eu não posso começar por vogal, certo? Porque assim, nossa, tem 9 opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Olha só, se eu começasse por vogal, teria vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, usei 3, 4 vogais. Vogais, consoante, consoante, certo? Então, ia ficar duas juntas. Eu não posso começar por vogal. Eu tenho que necessariamente começar por consoante, certo? Aí tá dando... Ixi, voltou demais. Eu tenho que começar, gente, então, por consoante. Nosso problema vai ser assim: consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, né? Tem que ser assim, né? Então, ele quer saber quantas dessas você tem que fazer, certo? E aí, como eu falei, então, a gente já achou uma estratégia para o problema, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, vogal não há nenhuma repetição, não há nenhuma restrição, certo? Então, para escolher essa primeira vogal, eu tenho 4 possibilidades, certo? A segunda vogal, 3 possibilidades, pois 2 e só o que sobrou. Princípio fundamental da contagem, tá vendo? Eu não usei nada demais até aqui, certo? Entretanto, para aquele M e o P, e o T, e o T e o R, há uma repetição do T, certo? Então, olha só, quando eu for determinar de qual modo eu posso pôr essas consoantes aqui, eu tenho que levar em consideração que, por exemplo, se eu ponho um T aqui e um T aqui, né, sei lá, a mesma ideia do caso, né? Um T e um T. Opa, não mudou a cor, desculpa. Um T e um T. Ou este T e este T, né, que eu só separei verde e preto, o anagrama que a gente vai obter é o mesmo, certo? Então eu tenho que tomar um cuidado, né? Dessas 5 consoantes, eu tenho 2 que se repetem, né? Na verdade, uma que se repete 2 vezes. Então, o número de anagramas é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. A gente calculou lá atrás, 5 fatorial é 120 por 2, 60, certo? Então, o número de possibilidades para escolher essas que eu estou apontando de verdinho agora é 60, ok? Né? A maneira como a gente vai conseguir separar essas consoantes são 60, vezes 4, vou pôr de vermelho, tá? 4, 3, 2, 1, que é 60 vezes 24, ok? 60 vezes 24. Então, desculpa, gente, o gabarito nem quer saber o número, só para a gente, né, achar quantas são, depois a gente marca o gabarito, né? 24 vezes 6, 12, 144, com 0 a mais, 1440. Então, você tem 1440 possibilidades, tá bom? De montar resolver esse problema, tá? Se a gente volta para analisar o gabarito, tem uma coisa que eles fazem de sacanagem, tá bom? Então, não é 9 fatorial, não é 4 vezes 5 fatorial, não é 2 vezes 4 vezes 5 fatorial. O único que aparece aqui, olha só, 5 fatorial dividido por 2 é o número de vezes que a gente vai contar os anagramas das consoantes. E 4 fatorial, né, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, esse número aqui, 4 fatorial,
é o número de anagramas das vogais. Então, pronto, né? O nosso problema, né, se você fosse escrever, pode ser escrito como sendo 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a mesma coisa escrever, né, na ordem que está lá, 5 vezes 4, né, ambos fatoriais, dividido por 2 fatorial, tá bom? Então, no caso, o gabarito é o item E, tá bom? Uma opção para vocês, né, gente, seria fazer assim, né, ver qual desses também daria 1440, né? Nesse aqui você ia fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, até chegar no 1. Então, claro que ele ia passar, né? Dá um número muito grande. Aqui é 4 fatorial vezes 5 fatorial, né? 4 fatorial vezes 5 é, é, é 24 vezes 120. 24 vezes o dobro de 60, dá 2.880. Então, você ia excluindo também, né? Então, se você ficar na dúvida qual é calcular essas opções, tá bom? Passei, então, 9 minutinhos, mas, assim, curiosamente, em 2020, caiu só essas duas do Enem que eu fiz com vocês. Eu fiz 3, na verdade, né? Então, só para deixar registrado, essa 163 é do ano 2020 e é do caderno azul, tá bom? Mas a gente fez a 163, fez essa da Copa do Mundo, que é de 2017, e fez a 141, que também é do ano de 2020 do caderno azul, tá bom? Foram essas duas só que eu identifiquei em 2020 de análise combinatória, ok? Alguma outra pergunta, algum comentário? Ok, gente, assim, se vocês não têm nada a falar, eu tenho a vocês primeiro desejar, então, uma boa sorte, tá? Que possa correr tudo bem lá no Enem para vocês. E a gente poder trabalhar com essa prova nos próximos dias para ajudar vocês. Acho que imagino que o Gesiel também deva fazer algo parecido, tá bom? E todo sucesso para vocês. Fiquem com calma que vai dar tudo certo lá, tá bom? Eu vou mandar de novo o link da chamada para vocês, tá? Eu acho, vou conversar com o Gesiel, tá? Bom, aí na verdade eu vou conversar com vocês e passo a sugestão para o Gesiel. Vocês vão fazer a prova do Enem e eu imagino que o nível de cansaço e de estresse vai lá em cima, né? Se por acaso, como a gente fez aula em agosto, que não estava previsto no nosso calendário, tá? Vocês acharem uma folga na semana que vem, não há problema, a gente tem aula sobrando. Se acharem que é interessante manter um embalo para poder resolver a prova do Enem, e já manter o estudo para quem for fazer o PAS, a gente também toca a bala do mesmo jeito, tá bom? E fica no comando para vocês, tá? Normalmente acaba, já fica angustiado, quer saber como é que é e quer que resolva, né? Então, assim, vocês que decidem, tá? Bom, acho que até isso tá ruim para decidir, tá bom? Bom, ninguém falou nada, então eu não vou comentar nada com a aula pode seguir normalmente, tá? Uma boa sorte para vocês e um final de semana produtivo, não um bom final de semana, tá bom? Um bom nos próximos, tá bom? Um final de semana bem produtivo para vocês, tá? Até mais, viu? Eu que agradeço vocês.